Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio sobre mentes e hoje estamos aqui para falar sobre metas, né? Já que a gente está se aproximando do final de ano, acho que é um momento importante para a gente fazer algumas reflexões do nosso ano, refletir sobre o que a gente quer para o ano que vem e as metas auxiliam nesse processo, né, amiga? Isso aí, verdade. No final de ano, né, eu costumo dizer que a gente vai começando a fazer uma retrospectiva, geralmente, de como foi o ano, né? Então, assim, das suas dores, olhar para o que eu gostaria de ter feito, o que eu não consegui, né? Então, é um momento de fazer essa retrospectiva e avaliar por que eu não consegui fazer isso, por que, né, não fazer isso hoje me gera sofrimento, porque é muito mais, quando a gente fala de metas, não é simplesmente fazer uma lista, né? E depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, só para a gente abrir aqui falando Claro. brevemente sobre isso, mas é o momento de olhar, né, para o ano. E geralmente as pessoas estão motivadas nesse momento, né? Então, Uhum. eu estou percebendo que não consegui me alimentar direito, exemplo, e aí, ano que vem, eu quero começar com tudo. Eu tenho certeza que eu quero começar, né? Então, a pessoa geralmente está mais motivada nesse momento. Uhum. Eh, e aí, a gente tem que cuidar para as expectativas, para daqui a pouco a pessoa não colocar metas inalcançáveis, né? Isso tudo a gente vai falar ao longo desse episódio. Mas que, de fato, final de ano, início de ano, é um momento em que a gente faz todo esse olhar para o que eu quero mudar, o que eu não gostei, o que eu posso fazer, né? Cuidar para não se apegar muito a regras do que as pessoas acham que eu tenho que fazer isso, ou eu botei na minha cabeça que eu tenho que fazer isso, e deixar de olhar para, será que eu quero mesmo fazer isso? Né? Então, é outro olhar interessante aí, quando a gente fala de metas, né? Sim. É, eu acho que é um momento oportuno para a gente olhar para as situações do ano, aquelas situações que foram mais difíceis, né? Situações onde, de alguma forma, geraram dor, mas também para aquelas situações que a gente conquistou, que a gente teve êxito, situações que foram alegres, que foram conquistas, para a gente identificar ali, né, quais são os nossos valores nessas circunstâncias, o que deu certo, o que não deu certo, o que eu fiz mais, o que eu fiz menos, né, e em cima disso poder, então, traçar, né, um planejamento para o próximo ano. Embora eu acho que essas reflexões, elas são mais, acho convidativas, no final do ano, mas a gente tem que, acho que, aprender a fazer isso também durante o ano, né, e ir se observando e vendo o que tá dando certo, o que não está dando certo, né, e refazendo a rota, né, durante o ano, e não Uhum, apenas no final do ano, uhum, né. Embora hoje a gente vai trazer mais as questões das metas, do final do ano, metas para o ano que vem, né, para o ano seguinte, mas eu acho que é importante a gente fazer esse exercício também de rever, né, aquilo que a gente está conquistando e as nossas dificuldades durante o ano, né, uhum. durante o dia a dia, né, para que a gente possa, né, assim, no exato momento que a gente está vivendo e também modificando, né, reformulando aquilo que a gente precisa no nosso dia a dia, né, Jéssica? Uhum, exato. E olhando para isso, né, o que eu ouço muito, né, dos pacientes, até dos amigos, assim, que eu ouço muito quando me trazem a questão de metas, de objetivos, hã, procrastinação, geralmente vem muito esse assunto, procrastinação, não quero mais procrastinar, mudança de hábitos ruins para hábitos bons, né, alimentação, exercício físico, eu quero começar tal projeto que eu não comecei. Então, geralmente são essas as queixas, digamos assim, e as novas metas. Mas é interessante olhar para isso e importante, como tu falou, né, Fê, mas eu acho que é aí que entra a terapia, né, a psicoterapia ajuda muito no sentido de a pessoa tá lá com vários pontos, várias metas, como essas, por exemplo, que eu trouxe, mas tá meio perdido nisso, né, assim, eu sei que eu tenho que me cuidar, eu sei que eu tenho que começar aquele projeto e ir pra prática mesmo, né, que eu não Uhum, consegui, mas, sinto que eu fico sempre travado, né. E aí por que que tu fica travado? Então, uhum, por que que tu tá te afastando tanto daquilo que tu já sabe que é tão importante assim, né, que é tão óbvio pra ti, que se tu uhum, fizesse aquilo daria tudo certo, tu ficaria bem.
às vezes tem uma coisa, algo por detrás disso, né? Atrás de uma dor existe um valor. E aí, em terapia, geralmente, é o momento mais saudável, mais propício, enfim, para a gente poder olhar para essas questões. Que frase de impacto é essa, hein? Gostei. Atrás de uma dor existe um valor. É isso aí. Muito bom. É mais fácil a gente começar a olhar para a dor, porque se a gente olhar só para o que a pessoa tem ali de metas, objetivos, ou que acha que talvez, né, seja importante para ela e bom, talvez ela esteja perdida, a gente não sabe. Então, por exemplo, tô chateado porque eu não consegui iniciar aquele projeto, né, com a minha colega. Tá, passa ano, entra ano, tu não consegue se aproximar daquilo. Tá, mas por que tá doendo? Bom, porque aquilo é importante para mim. Porque eu sinto que cada vez que eu me afasto, eu me sinto frustrado, né, aumenta as minhas crenças, né, de inferioridade, enfim, né, de que eu não posso, né. Isso me afasta de tantas coisas importantes como tá próximo dos meus colegas, servir as pessoas, tá mais próximo do meu trabalho, né. Então aí estão as dores, né. Então a gente tem que notar, assim, né, quando a gente fala de terapia de aceitação e compromisso, a gente olha muito por esse lado, assim, né, de que alguns comportamentos que eu me afasto, que eu evito, me geram sofrimento. E é como se fosse um sofrimento sujo, né. Porque tá bem, se tu der início a esse projeto, vai também ser sofrido. Tu vai sentir ansiedade, tu vai ver que vai te frustrar no caminho, tu vai ver que não vai ser tão legal aquele vídeo que tu pensou que ia ser. Tu vai ver que não foi o excelente atendimento que tu gostaria de ter dado, mas tu já tá ali, tu já tá no processo. Mesma coisa em relação ao exercício físico e alimentação, né, assim, poxa, que droga, vou ter que ir de novo na academia, só tô sentindo dor por enquanto, não tô sentindo nada de... E é assim esse processo. Mas digamos que é um sofrimento limpo que a gente chama também, né, um sofrimento limpo porque eu tô me aproximando do que é importante pra mim. Tá sendo sofrido porque a vida é sofrida, a gente só precisa escolher pelo Qual que sofrer. sofrimento? Exato. Qual sofrimento eu quero? Exato. Então, por isso que é muito importante quando a gente fala sobre metas, olhar para isso também, para a dor. E na terapia, a gente olha para essa dor. É, porque é bem isso, né, Jéssica, na terapia, né, que tu traz que às vezes a gente vê tantas pessoas falando que querem ter metas, querem cumprir as metas e não consegue, né, às vezes não é só por falta de planejamento, enfim, mas sim pelas próprias crenças, né, como tu trouxe, as crenças que a pessoa tem de si, qual é o seu autoconceito, né, então, por isso que também na terapia a gente trabalha o autoconhecimento, né? Quais são as forças, né? Quais são as fortalezas, quais são as dificuldades, né? Que está impedindo da pessoa seguir as metas, cumprir as metas, né? Porque atrás das metas tem uma história, tem um ser humano, né? E que precisa estar estruturado emocionalmente para conseguir vencer os obstáculos internos, né? As suas crenças, às vezes de incapacidade, de inferioridade, né? Seu autoconceito, a sua autoimagem, a sua autoestima, né? E olhando para isso, talvez tu consiga lidar melhor com as tuas metas, né? Então, por isso que é importante a terapia. E assim, né, Jéssica, acho que já falando um pouquinho sobre metas, às vezes as pessoas se confundem e acham que é a mesma coisa meta e objetivo, né? Acho que tem uma diferença que acho que é importante dizer, né? O objetivo é o ponto de chegada, é onde eu quero chegar, né? Eu quero o ano que vem, um exemplo, ter um corpo saudável. Esse é o meu objetivo, é onde eu quero chegar. Eu quero ter um corpo saudável. As metas são os passos que levam a esse objetivo, né? São como eu quero chegar ao ano que vem, ter um corpo saudável, e as metas é o que eu preciso fazer, onde eu quero chegar, como eu vou fazer para chegar, quando eu vou fazer para chegar no corpo perfeito, no corpo saudável, né? Aliás, desculpa, perfeito não existe na minha visão o perfeito, né? E sim o que cada um considera como, né? Mas eu acho que é importante diferenciar. Então, o objetivo é o ponto de chegada, onde eu quero chegar, e as metas é o caminho, né? São os passos, né? Então, só para deixar isso mais claro. Outro ponto importante, né, Fê, as metas que as pessoas estabelecem e acabam se frustrando ao longo do caminho, né? Então, cuidar com o estabelecimento de metas, né, para não ser algo que seja inalcançável, de novo, né? Tô usando essa palavra porque eu sei que na hora que a gente está empolgado,
é muito fácil a gente listar várias coisas, né? Eu quero academia, eu quero começar a frequentar academia todo dia, eu quero economizar mais dinheiro, eu quero várias coisas, né? Que geralmente são aqueles mesmos pontos que, sim, são muito importantes na nossa vida mesmo e que modificam muitas coisas, né? E se tratam de hábitos, que aí depois é outro assunto, né? A gente fez um episódio só sobre isso. Mas, que, por exemplo, a pessoa que quer iniciar a academia, que geralmente é isso, ano que vem eu começo. Primeiro que, por que ano que vem tu começa? Porque tu não começa já agora, né? Porque a pessoa que já coloca pro ano que vem, o que acontece? Ela já tá visualizando provavelmente algo muito power, assim, né? Eu vou lá me matricular na melhor academia, mesmo sendo longe de casa, eu vou lá, porque é a melhor academia, e eu vou fazer todos os dias, durante 1h30, 2 do treino, e todos os dias. Não tem como, né? Assim, a pessoa não vai conseguir. E aí, o que vai acontecer? Vai se frustrar. Ela vai se frustrar e, para pior do que isso, ela vai jogar tudo pro ar. Ela não vai conseguir dar conta disso. E aí, ela vai entender e ela vai achar que ela não é capaz. Que realmente não é para ela aquilo. E aí vai ser um ciclo. Daqui a pouco ela vai motivar de novo, porque as pessoas vão dizer que aquilo é importante, ela vai se dar conta que aquilo é importante, né? Mesma coisa, a pessoa que, por exemplo, ano que vem eu quero me tornar uma leitora ávida, né? E aí o que acontece? A pessoa nunca teve hábito de ler. Aí vai lá e compra 15 livros. 15 livros, aí acha que vai ler um por mês. Mesma coisa, ela vai se frustrar, vai se sentir mal, vai se desmotivar e vai largar tudo. Então, são esses passos, assim. Para tudo, eu acho que é assim. A frustração é imensa. E aí é importante, né, Jéssica, que tu trouxe, por exemplo, a meta, né? Primeiro a gente tem que ter uma visão clara, né? Onde eu quero chegar. E aí nessa visão eu digo que a gente pode sonhar, assim, se imaginar, né? Eu trouxe o exemplo antes, eu quero ter um corpo saudável. Que corpo é esse? Né? O que eu considero saudável? Como é que eu me visualizo lá com aquele corpo saudável? Isso é a visão. Isso gera uma motivação, um engajamento. Eu tenho a visão clara de onde eu quero chegar. E até para ter, acho que é essa visão clara e essa motivação para que a gente possa sustentar essa meta, acho que é um exercício legal, às vezes a gente até listar quais são as razões que eu quero chegar no meu corpo saudável ano que vem. Quais são os meus praquês? Para que eu quero chegar? Né? Quais são os meus porquês? A gente tem muito forte isso, porque muitas vezes ao longo do caminho, eu trilhando as minhas metas para chegar no meu corpo saudável, vou ter desafios, vou ter desejos que vão contra a minha meta, vão ter gatilhos que vão fazer com que eu saia da rota, vão ter momentos difíceis que eu vou questionar a minha capacidade de ter o corpo saudável lá na frente. E essas razões, elas têm que servir para a gente poder se ancorar. Né? Se ancorar. Não, mas por que eu quero? Mesmo no momento mais difícil que eu estou passando aqui, eu vou seguir a minha meta, porque eu tenho meus praquês, eu tenho as minhas razões. E eu acho que essas razões têm que estar muito forte, tem que ser, estarem ligadas aos nossos valores pessoais mesmo, aquela motivação intrínseca, verdadeira, que faça sentido para nós e não para a sociedade, para a família, para os amigos, né? Para que a gente possa ter condições nos momentos mais difíceis, muitas vezes, de eu querer comer vários doces, de eu não querer ir na academia, de eu estar cansada, mas eu quero meu corpo saudável. E eu olhar para a minha lista, para as minhas razões, e isso me dá força, para que eu possa fazer pelo menos o mínimo naquele dia, mas que eu estou visualizando que eu estou no caminho. Exato, perfeito. É bem isso, né, Fê? De novo, falando sobre valores, né? Eu acho que isso é muito importante. Não adianta a gente colocar metas se a gente não falar do que importa, né? Listar metas por listar. Então, eu estabeleci como uma pergunta aqui para nós. Como que a gente trabalha com um paciente quando ele vem trazer sobre metas? Eu acho que o primeiro ponto, de novo, é olhar para a dor. Né? Por que tu tá aqui? Mesma coisa quando o paciente chega em terapia. Por que tu tá aqui? Por algum motivo. Né? Tu não tá bem, tu tem alguma queixa. Tu não veio aqui para simplesmente conversar, né? E aí ele começa a trazer as dores. E primeiro ponto, a gente tem que olhar para isso. E aí sim, depois, né, trabalhar essas dores e ajudar o paciente a se engajar nessas metas, de fato, né? Então, a partir do momento que ele estiver mais engajado, a gente vai percebendo, né? A gente vai apoiando, a gente vai ajudando ele a identificar se é realmente isso que ele quer, se faz sentido, como que ele sente cada vez que ele se aproxima, né, dessas metas, né? Então, para não haver tanta frustração, porque a frustração ela vai acontecer ao longo do processo. E eu sempre digo, não é uma meta, um objetivo específico.
é a gente se tornando, né? É importante a gente gostar desse processo, porque que nem tu falou, do corpo saudável, né? Mentalizar o corpo saudável. E logo eu pensei, mas o que que eu preciso, como é que eu me imagino indo atrás de um corpo saudável? O que que eu preciso fazer para São as ter esse metas. corpo que eu mentalizo, Uhum. né? Então é isso, a gente pensa, bom, eu preciso fazer isso, eu sei que isso vai estar me aproximando Uhum. daquela imagem lá que eu tenho, né? Então vale a pena, é um processo recompensador, digamos assim. A gente precisa anotar a recompensa para que o processo possa ser mais tranquilo, faça mais sentido, que a gente possa curtir esse processo. Porque, falando, né, de dopamina, é muito mais querer do que o gostar, né? É visualizar aquilo, saber que aquilo é bom, mas e quando tu está ali? Que é o contrário, né, do efeito que a dopamina causa, do circuito da dopamina. O estar presente no aqui e no agora, né? Como é quando eu tô nesse processo? Como é que é quando eu tô, por exemplo, ali, lendo na academia, ou, né, me alimentando de uma maneira um pouco mais consciente, ou indo em direção àquele projeto que eu tenho? Como é que eu me sinto? Então, em terapia também, a gente vai ajudar o paciente a estar mais em contato com o momento presente, para que ele possa avaliar o quanto que, durante esse processo, durante essa aproximação das metas e objetivos, ele vai encontrar dificuldade, mas que isso faz sentido para ele. Vai ser recompensador lá no final, né? E aí, né, Jéssica, eu acho que por isso que também a gente não pode, se comprometer só com o resultado final, assim, né, lá com o objetivo, e sim com o processo, Uhum, exato. né, com o processo, porque o processo vai ser duro, Uhum, né, vai ser em muitos momentos, né, certamente. às vezes a gente vai ter obstáculos, a gente vai ter desafios, a gente vai ter que ter renúncias, Uhum, a gente vai ter escolhas, né, e que às vezes não são as mais confortáveis, não são aquelas de prazer imediato. uhum, Então a gente tem que se comprometer com o processo, e o processo é aquilo, são os passos, né, não só com o objetivo final, uhum, porque aí a chance da gente se frustrar e deixar mais uma meta de uhum, lado é uhum. muito maior, né. É por isso que é muito mais importante a gente se apegar a quem a gente quer se tornar, porque é isso que a gente vai ser ao longo do ano. É essa pessoa, nós somos o que a gente faz, né? Os nossos Uhum. hábitos, não aquilo em específico, né? Só eu, quem eu sou. É tudo que eu fiz ao longo desse ano. Então, se eu me exercitei de maneira mais flexível, moderada, eu fui uma pessoa saudável de alguma medida, né? Se eu dormir, né, bem, né, que é outra coisa assim, as pessoas, eu quero começar a dormir bem. Sim, mas o que que eu preciso para dormir bem? Então, Uhum. saber que é toda uma mudança, mas não colocar em mente que é algo muito, né, uma coisa desafiadora, né, e super difícil. Quando a gente fala em dificuldade, é a vida, né? A vida vai ser difícil toda semana. A gente vai encontrar desafios, a gente vai se frustrar, vai ter dias que a gente não vai acordar com vontade de fazer as coisas, né? Mas daqui a pouco, se você estabelece uma meta muito inalcançável, é óbvio que vai ser um difícil mais sujo, digamos assim. Uhum. Não vou, não, não tem como, assim. Uhum. Então, cuidar muito com isso também. E outra coisa, né? Eu fiz a pergunta, né? Como é que a gente olha quando os pacientes trazem essa queixa? Como é que a gente trata isso? Como é que a gente trabalha? São as dores, né? E olhar para e ajudar o paciente a se engajar. Uhum. Outro ponto importante também, né? É o paciente diz, tá, mas como que eu consigo dar prioridade para aquilo? Ou as pessoas em geral, né? Como que eu dou prioridade para aquilo? Eu sei que é prioridade, mas geralmente eu não consigo dar. Para a gente dar prioridade para algo, a gente precisa saber dos benefícios disso. Uhum. Né? Se eu não entendo sobre os benefícios, como gerar, não tem como. Né? Por que, que as pessoas geralmente não dormem bem? Porque elas não sabem o real impacto que isso causa na nossa saúde, na nossa vida. Né? Então, por que eu vou dormir bem? Eu preciso saber primeiro. Sei lá, eu vou ler um livro, eu vou conversar com a minha psicóloga, eu vou assistir vídeos, né? Eu vou me inteirar desse assunto para poder ensinar para o meu cérebro que isso faz sentido. Ter o conhecimento Ter o primeiro, né. conhecimento. Uhum. Exato, né? Uhum. E durante a experiência, tu ir sentindo os benefícios disso, né? Ah, hoje eu acordei mais regulada emocionalmente, eu senti que hoje eu tô mais tranquila, mais paciente, um pouco mais, né, relaxada, focada. Então, ao longo do processo, de novo, né, a gente vai notando os benefícios disso Uhum. e também saber dos malefícios de quem dorme mal, por exemplo, né. Então, assim, eu acho que eu tô dormindo bem, e tá tudo certo. Então, a pessoa precisa realmente olhar para isso. E, de novo, em terapia, né, se o psicólogo ajudar, vai conseguir olhar para isso. E até o conhecimento,
ter o conhecimento, por exemplo, nisso que tu trouxe, né, os benefícios de dormir bem e os malefícios, ele também pode ser o próprio conhecimento uma recompensa, assim, né, Exato, um sim. fator recompensador, motivador, né, para Uhum. seguir, né, e essa meta. E também eu acho importante, Jéssica, assim, tratando de meta, e seja que meta for, a gente tornar ela cada vez o máximo possível, assim, minuciosa, no sentido, assim, de ter micrometas e que ela possa ser ajustada na nossa rotina, para que a gente não esqueça desta meta, né? E ajustada na nossa rotina e no nosso contexto. O que eu posso fazer dentro da minha rotina, dentro do meu contexto, que eu caminhe em direção dessa meta, né? No sentido, por exemplo, eu vou querer ter um corpo saudável e não faço academia. É um exemplo, não é uma realidade, porque eu faço academia, mas corpo saudável eu também quero ter. Estou em busca, mas, bom, eu quero ter o corpo saudável e não faço academia, então eu vou botar lá como uma meta é fazer academia. E eu não gosto de fazer academia, por exemplo. Então, qual é a meta, o micropasso que tu pode te comprometer para fazer todos os dias que te aproxime desse corpo saudável? Será que é academia? Porque às vezes eu coloco lá que eu tenho que fazer academia, mas eu não gosto e eu não vou, acabo não fazendo. Uhum. Ou então daqui a pouco não é uma caminhada, caminhar ou subir a escada, daqui a pouco meu prédio tem escada, todos os prédios têm, e aí eu posso então colocar lá como uma meta que eu vou começar, né, na segunda, aí tem que ser específica para funcionar, né? Tem que estar na rotina, tem que estar no planejamento, tem que estar na agenda, né? Então, na segunda, na quarta e na sexta, tal horário, depois que eu acordar, eu vou subir a escada do meu prédio, que já é uma atividade física, Uhum. já é o início de uma caminhada, né, da meta. Uhum. Então, eu acho que isso é importante também para que, de fato, isso aconteça, porque às vezes a gente fica muito na meta grande. Eu quero ter o corpo saudável, para isso eu preciso fazer academia, logo eu não gosto de fazer academia. Daqui 2 meses eu já me desmotivei e nem estou fazendo nada para essa meta. Mas então o que eu posso fazer para alcançar o que eu quero de uma forma mais fácil para mim nesse momento, que caiba na minha agenda, na minha rotina e que eu consiga caminhar em direção daquilo que é importante para mim, né? Exatamente, Fê. É bem isso, assim. Eu acho que outra pergunta que aparece muito Você é. vai cansar água ali, Jéssica, por favor? Outra pergunta que aparece muito é: por onde eu começo, né? Por onde eu começo e quanto tempo leva, assim? Eu acho que a gente tem que cuidar com o tempo que a pessoa estabelece também, né? E se é possível, né? E tudo isso que tu trouxe também é muito importante de encaixar na rotina. Mas, assim, para a gente diminuir a ocorrência de um hábito ruim, né? De um comportamento que a gente considera ruim, a gente precisa cuidar do ambiente, né? A gente precisa entender que a gente não pode querer tudo. Então, se eu quero diminuir a ocorrência de um comportamento para o ano que vem, ou de um hábito ruim para o ano que vem, eu preciso primeiro olhar para o meu contexto, né? Então, falando agora de contexto que tu trouxe, peraí, se eu quero deixar de beber e eu só convivo com pessoas que bebem ou eu vivo na balada, não vai ter como eu parar de beber. Sinto muito. Ah, mas então eu tenho que deixar de andar. Sim, se tu tá querendo parar de beber e se os teus amigos todos bebem e vocês só se encontram em balada, vai ter que deixar, né? Por enquanto, pelo menos, tu vai ter que mudar de grupo, né? Não tem como a gente querer, porque a gente quer muita coisa, né, Fê? Eu quero várias coisas, eu quero me alimentar melhor, mas na minha casa só tem doce, né? Só tem coisas, enfim, né, que não são saudáveis. Então, não tem como a gente querer tudo. Então, cuidar do ambiente. Ambiente, quando a gente fala pessoas, lugares, cheiro, tudo que remete àquilo que dá vontade. Gatilhos. Gatilhos, exatamente. Então, isso é muito importante também a gente cuidar. Então, quem já está nessa fase de, tá bom, eu li para o que faz sentido, eu quero ir em direção a isso, por onde eu começo. Então, começar estabelecendo o que é possível para agora, assim, né? Então, eu vou começar aos pouquinhos. Daqui a pouco, vou 3 vezes por semana na academia. Vou estabelecer que agora, começando lá, janeiro, fevereiro, eu vou ir as 3 vezes. Não precisa ser na academia, que nem tu falou. Posso dar uma volta, né, no parque, na quadra, aproveitar o verão, dar uma caminhada na rua. Que quiser fazer exercício dentro de casa, o que a pessoa gostar de fazer. Ou que for menos pior, né? A gente que não gosta de se exercitar, mas
Eu sou muito a favor disso e eu trago muito isso no meu Instagram, que os hábitos, a gente vai se tornando aquilo. Por mais que a gente não goste, né? Pessoas que detestavam exercício físico, eu já vi, né, depois me Uhum. relatando que E já gosto. começaram a gostar muito, Uhum. assim, né? Então é uma mudança. Tu vai te tornando outra pessoa, que eu sempre Uhum. digo. Demora, demora. Mas se é o que tu quer, vai conseguir. Depois as dificuldades vão diminuindo. Uhum. Então, eu acho que é isso, né? Cuidado com o ambiente, a gente estabelecendo metas pequenas possíveis. A questão dos livros. Eu vou começar lendo 3 páginas Uhum. e entender que é isso por agora. Daqui a 2 meses Uhum. as coisas vão, de repente, vai aumentar. Mas por enquanto é isso. E a Uhum. pessoa entender que, tá, eu já tô fazendo bastante, ano passado eu não fazia. Isso Uhum. já tá ótimo. E aí, Jéssica, é importante nesse sentido, eu acho que a gente tem ir monitorando, assim, as metas, sabe? Hã, e medindo, né? Acho que uma meta tem que ser mensurável, de alguma forma, assim. E às vezes funciona, é claro, é uma coisa, hoje em dia até antiga de falar, porque a tecnologia, enfim, né, mas pegar um papel, anotar o eu já falei para vários pacientes meus e às vezes funciona. Pega um papel, coloca o calendário ali e, por exemplo, eu vou me comprometer a ler, 5 páginas todos os dias, Uhum. em tal horário, porque tem que ser específico, tem que estar na agenda, tem que estar na rotina. Então, às 9 da manhã eu vou ler 5 páginas por dia, tá. Isso aí. Faça um calendário, por exemplo, coloca ali ou pega um calendário e marca no calendário todos os dias que tu conseguiu cumprir aquela meta, Ah, né. isso é E ótimo. nos dias que tu não conseguiu cumprir, não é para te culpar, para te julgar, mas para avaliar: "O que que houve aqui que eu não consegui cumprir minha meta?", né. Então a gente precisa mensurar o progresso. E aí, olhando para isso, a gente também consegue avaliar quais foram as dificuldades, os obstáculos para poder mudar a rota. A gente também tem que também tem que ter autocompaixão conosco, de que Uhum. muitas vezes a gente vai ter que ajustar as metas mesmo, porque daqui a pouco não vai mais fazer sentido, ou acontece alguma coisa que a gente precisa alterar, Vai mudando de né, vai valores. mudando os valores, Uhum. enfim. Mas mensurar, né, as metas, eu acho que é algo bem e nos incentiva também. Uhum. Né, a gente tem que olhar para isso como uma forma de nos incentivar e avaliar o nosso caminho. Então por isso que mensurar é importante, né, Uhum. medir de alguma forma, né. Exato, exato. Essa ideia das anotações é ótima, né, Fê? E Uhum. ajuda muito, porque às vezes, quando a pessoa estabeleceu metas que não parece fazer muito sentido, ela só anotou, ela vai se perdendo. Daqui a pouco, anotar também ajuda muito a pessoa se organizar ao longo da semana. Né? Então, meu trabalho é tal hora, então o meu exercício físico vai ser tal hora, né? Se organizar em relação à alimentação também. Então, por isso que as coisas meio que andam juntas. Quando eu estava falando de não dá para querer tudo, é isso. Não tem como eu querer me alimentar bem se eu não tenho uma mínima organização na minha geladeira. Se eu não vou no mercado e não sei exatamente o que eu preciso comprar, as minhas coisas, né? Ou pelo menos ter coisas saudáveis em casa e eliminar as que não são, né? Uhum. E, e não tem como querer tudo. Por exemplo, não tem como a pessoa querer começar a ter uma boa noite de sono agora no próximo ano, só que ela vai dormir à meia-noite. Por quê? Porque ela não cuida da higiene do sono, ela não faz higiene do sono, ela vai acordar no horário, sei lá, que ela acha que tem que acordar, ela fica vendo TV até tarde, hiperestímulos até tarde, tomando cafeína até às 5 da tarde, às 6 horas, né. Ontem eu estava até conversando com um amigo, ele disse que toma café até às 2 litros de café, ele toma café até às 6 da tarde, né. Então e ele não sabia, né, e aí eu fui explicando Uhum. sobre o sono, e ele foi: "Nossa, não acredito, vou começar a cuidar". E é isso que eu estava falando Uhum. agora, né, o quanto que a pessoa precisa entender, porque não fazia sentido pra ele. "Eu vou tomar meu café, eu gosto do meu Uhum. café". Não fazia sentido pra ele. Ele disse: "Nossa, óbvio, tu não sabia?" E geralmente as pessoas não sabem. Eu falei pra ele, Uhum. né. Ele: "Não, porque isso nunca ouvi falar disso". De fato, não falam porque não é vantajoso, né, assim, para as indústrias, enfim, né, Uhum. farmacêuticas e tal. E porque a pessoa acaba ficando dependente de remédio também, né. "Ah, Uhum. simplesmente tô com insônia, porque eu tenho insônia e não consigo dormir bem mal, eu sou assim, eu sou vespertino". E aí começa com várias Uhum. várias desculpas aí, e Uhum. que de fato acabam se tornando doenças mesmo, né, e a pessoa acaba ficando dependente. Então a gente tem que cuidar de uma série de coisas. Não é simplesmente eu vou estabelecer essa meta e acho que eu vou conseguir. Ótimo, tá? Que nem aqui, né? Eu acho que a última
colocação que eu pontuei aqui. Porque na hora da gente fazer a lista, a gente parece tão motivado, né? Parece tudo muito fácil. Porque a percepção subjetiva de esforço é muito baixa quando a gente tá motivado, né? É que nem, por exemplo, a pessoa que gosta muito de fazer musculação. Quando a pessoa tá lá fazendo musculação, ela gosta de musculação, aquele tempo não passa. Né? Eu, por exemplo, quando vou malhar com o meu personal, é rapidinho. Porque eu tô conversando com ele, eu gosto dele, a gente vai, né? Ele me ajuda, né? Eu gosto de estar me esforçando, é uma coisa que eu realmente gosto ali, né, naquele momento, e passa rápido. Agora, vai perguntar para uma pessoa que detesta musculação, que é um sacrifício estar indo pra academia, como é que fica a motivação dela para estar lá, né? Uhum. Então, é muito difícil. Assim, parece que ela passou horas ali. E ela só tá pensando na hora de ir embora. Então, é claro que a gente fica muito mais motivado quando a gente mentaliza isso, mas de entendendo aos pouquinhos que é passo por passo. É Uhum. 1% a cada dia. E celebrar isso, né? É muito Exatamente. importante a Isso é gente muito celebrar importante. as nossas Nossa, conquistas, isso é um né? diferencial. Os nossos micropassos, É um né? As nossas diferencial. micrometas, né? Porque a gente esquece. A gente deixa, a gente não tem como hábito mesmo, né? Não. Se ter esse olhar assim, né? De reconhecimento. A gente tende a fazer o contrário, a gente tende a se Uhum. depreciar, né? Olha, não foi bom, eu sabia, olha, aquele vídeo ali realmente que eu fiz, que vergonha, né? Pô, mas foi o segundo vídeo que tu fez, pelo amor de Deus, né? Então, as pessoas não têm a gente não tem esse costume Uhum. mesmo, né? De, de celebrar, de fato, né? De olhar para aquilo como, poxa, que legal. Olha como é que eu tava no passado e olha o resultado de agora, como é que eu tô, né? Olha a Uhum. evolução, tá? Então, isso realmente, pessoal, é um diferencial. A gente poder olhar, observar a nossa evolução, celebrar isso e sentir, de fato, uma alegria com isso, né? Observar essa evolução. Acho que isso é realmente muito importante. É. Recompensador. E, e também, assim, né, para a gente poder falar, às vezes, das dificuldades, assim, que tu falou antes também, das dificuldades de cumprir a meta, né? Porque a gente escuta muito assim, ah, tá, eu sei que ter meta é importante, já eu escutei falar, já li muito, já vi muito vídeo que tem que ter meta, que meta é importante, mas eu não consigo, vou lá, me organizo e não consigo. E aí, né, Jéssica, se tu vai avaliar, assim, geralmente a gente não consegue cumprir meta, ou é por falta de motivação, né, de não ter um motivo para agir, né, forte, coerente, que faça sentido, né? Às vezes a gente não tem planejamento, né? Às vezes a gente é consumido pelos obstáculos, pelas dificuldades, pelas tentações, pelos desejos, pelos gatilhos, e aí a gente sai da rota do nosso caminho e aí a gente acaba não conseguindo voltar, né? Muitas vezes pode ser também pelas crenças, pela falta de autoconfiança, né? Pela falta de autoconhecimento. Também pode ser, às vezes, porque a gente tem muitas metas, a gente não está conseguindo priorizar, né? Acaba colocando uma lista que às vezes nem faz tanto sentido assim, né? Então, acho que é importante olhar para isso, assim, para a motivação, para o planejamento, para o sentido, né? Se faz sentido aquela meta, se daqui a pouco não é melhor eu priorizar uma meta por vez, né? E depois que eu já estiver habituado, vou inserindo novas metas, né? Para Exato. que realmente a gente não fique apenas, porque isso também não é importante, ficar preenchendo lista e depois, né, tem um grande potencial aí de uma frustração, né? Então, Exato. acho que isso é importante. Então, pra ficar assim, ó, eu acho que uma coisa muito importante é cuidar para não se enganchar nos seus pensamentos. Quando eu digo enganchar, é nas regras que aparecem, né? Eu acho que isso é muito importante quando a gente pensa nessas listas, nessas metas. Porque existem várias pessoas, vão existir várias pessoas ao longo do ano que vão dizer, tu precisa fazer isso, né? Assim, e aí a gente tem que cuidar para não se enganchar, até nas suas metas, nas suas regras internalizadas, de que aí eu deveria fazer isso. Então, acho que é um ponto principal para ficar aqui. E olhar para o que faz sentido, tem que ter um porquê. Não pode ser simplesmente o como e o quê, mas o porquê, né? Por que eu estou fazendo isso? Isso me aproxima de quem eu quero me tornar? E o que vem me afastando de quem eu quero me tornar? Também é algo muito importante.
não é simplesmente preencher uma lista. Então não esqueçam disso. E também é importante, né? Por que é importante, né, ter meta? Porque ela vai te dar uma direção, né, de vida, Uhum. de sentido, né, de propósito, de organização, de foco, né, de realização de sonhos, né, de senso de autorrealização, né, de crescimento pessoal, profissional, né, de desenvolvimento emocional, Uhum. né, porque quando tu tem metas, tu vê, né, que tu tá tendo uma vida com propósito, né, que tu tá conseguindo trilhar em direção da pessoa que eu quero ser, de quem eu quero me tornar, né? E cuida para a gente não cair na armadilha da nossa mente, nas histórias que a nossa mente nos conta, Uhum. né? Que vem muitas vezes querendo, né? É natural do nosso cérebro querer economizar energia. Uhum. E aí vai te deixando na zona de conforto, Aham. né? Ou então esperando o momento perfeito, o momento ideal, né? Uhum. Ou a gente fica se preparando infinitamente e fica só no preparo e não coloca, né, as atitudes na vida real, né? E, e aí e também e muitas vezes por conta da ansiedade de fazer algo novo, algo que nos desafia, né? A gente deixa de fazer aquilo que é importante, mas a gente precisa aprender a atravessar com as mãos, né? Estando com as mãos agarradas à nossa ansiedade, porque a ansiedade ela vai estar presente naquilo que é Uhum. importante para a gente, Uhum. né? Então a gente precisa aprender a atravessar, né? Trilhar o caminho que a gente quer, estando com a ansiedade ao nosso lado. Uhum. E nesses momentos que a gente vai estar buscando um objetivo, né? A ansiedade vai estar ali, o medo vai estar ali também para dizer coisas importantes e a gente precisa ouvir isso, mas não deixar que ela nos paralise, Uhum. né? Tome conta e nos afaste daquilo que é importante. Exato. Agora, aproveitando, né, Fê, tu falou agora da gente, às vezes, né, não deixar falar, cuidar com as narrativas mentais. Existe um velho eu, e a gente tem que cuidar para esse velho eu, que são as nossas histórias antigas, né, para não nos confundir também. Né? Que hoje, por exemplo, né, eu digo que o paciente que entra em sessão, a gente começa a olhar para o novo eu, né, para o que eu quero. Então a gente tem que cuidar para esse velho eu não entrar e não meio que confundir as coisas, não bagunçar. Né? Aquele velho eu, por exemplo, contando uma história de que acho que tu não vai conseguir. Lembra que tu não conseguiu aquela vez? Lembra que ano passado tu não conseguiu as coisas? Lembra que desde tal idade tu não conseguia, tu não era bom naquilo, né? Então tem que cuidar para esse velho eu não interferir tanto, né, no seu novo eu. Então acho que é isso, né, Fê? Perfeito, muito bom. Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui o nosso episódio de hoje. A gente pede para que vocês possam curtir, comentar, compartilhar, se inscreverem no canal, fazerem tudo que vocês puderem, porque vai nos auxiliar, vai auxiliar a que esse conteúdo possa chegar, né, em mais pessoas. Então, a gente conta com vocês nesse processo. Um grande beijo e até a próxima. Beijo, até o próximo episódio.